Pessoal, bom dia. Hoje é dia 26 de junho, de quarentena de coronavírus. Estamos aqui para dar continuidade com as nossas videoaulas de eletrônica analógica, seguindo o novo protocolo de um chapéu por dia. Hoje é a vez de usar um boné do Star Wars. 101 dias de quarentena, segundo o nosso amigo Joaquim. E a gente vai falar hoje sobre amplificador coletor comum. Vamos ver como que funciona esse circuito, para que ele serve, e segue para a aula então. Segundo o nosso amigo Joaquim, foi Ana Maria Braga que comentou que hoje fazem 101 dias de quarentena. Então hoje a gente vai falar sobre amplificador coletor comum. Um amplificador coletor comum é uma outra configuração de amplificador, assim como a gente acabou de ver emissor comum, né, nas aulas anteriores. Agora a gente vai ver como funciona então o coletor comum. O amplificador coletor comum ele tem algumas características. Quais são essas características? A característica dele, ele tem alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e o coletor ligado ao terra. Ligado ao terra, que a gente chama, que é um terra chamado de terra CA. A gente vai entender por que é chamado esse terra de corrente alternada. Então, isso aqui é muito importante. Ó. Questão da impedância de entrada e saída. Ele tem alta impedância de entrada, que é o que a gente buscava nos amplificadores, e baixa impedância de saída, que é algo também que a gente buscava nos amplificadores emissor comum. Bom, o amplificador coletor comum, o que ele tem então? A gente vai pegar a saída aqui pelo emissor. Essa é a característica principal dele. Tá? A gente vai pegar a saída ligada aqui ao emissor. A entrada fica na base. Tá? E o que a gente tem? A gente tem a ligação direta do VCC da alimentação no coletor. Por isso que ele é chamado de coletor comum. Né? Porque eu estou ligando direto a minha fonte aqui no coletor. Ah, professor, mas não era para ligar o terra? Pois é, era para ligar o terra ou era para ligar o VCC? O que acontece? Aqui a gente está ligando o VCC, mas a hora que eu vou fazer o equivalente CA, esse cara aqui vai virar terra. Isso aqui virando terra, então para uma análise CA eu tenho meu coletor ligado ao terra, por isso que ele é chamado então de coletor comum. A minha saída então eu pego aqui no emissor, a minha entrada é na base, e a minha saída vai valer quanto? Tá aqui, ó, Vout vai ser igual ao próprio VE, que é a tensão do emissor, né? Que vai valer quanto? Que vai ser a tensão da base menos 0,7 volts. Então eu desconto 0,7 volts daqui para cá, tá? E tenho esse valor. Ele é chamado também de seguidor de emissor. Por que é chamado de seguidor de emissor? Porque eu pego o meu sinal de saída logo no emissor, e o meu sinal de saída que eu estou pegando aqui no emissor, ele é praticamente uma cópia do que eu tenho na base, tá? Vai ser muito parecido, só descontando o valor de 0,7. Então, o coletor comum ele é chamado também de seguidor de emissor. A gente tem aqui a curva, a linha de carga desse amplificador, né? Então ele sai da corrente de saturação e vai até o VCE corte. Né? Aqui tem um ponto quiescente, o IC quiescente e o VCE quiescente. O que acontece? Tendo variações na minha corrente aqui, né? Na minha corrente aqui de coletor, eu vou ter variações no meu VCE. Tá? Então, conforme varia a corrente, varia o VCE também. E o IC-SAT, como que a gente calcula o IC-SAT? O IC-SAT ele é calculado pelo VCC sobre RE. Como é que a gente faz para calcular a saturação mesmo? Eu fecho aqui, considero que aqui é um curto, né? Se eu considero que aqui é um curto, a máxima corrente que vai circular aqui, que é? É VCC dividido pela resistência dessa malha, que é só o RE. Então, diferente do outro circuito, onde eu tinha aqui embaixo o valor de RC, eu tenho agora só o RE sem o valor do RC. Tá? Então, o RC não entra aqui embaixo, porque não tem o RC no circuito. Tá? Vamos ver como é que ficam os sinais nesse amplificador aqui, então. Na hora que eu uso esse amplificador. Tá? Meu sinal da base, eu estou considerando que esse aqui é meu sinal da base. Ele está variando em torno de um valor
contínuo. Lembrando que esse cara só funciona com corrente neste sentido e neste sentido. Ah, professor, e corrente alternada? Pois é, na verdade, o que a gente faz? A gente soma corrente contínua, que seria este valor aqui, com uma corrente alternada, mas para o transistor é só valores positivos. Ó, eu estou trabalhando tudo aqui para cima, tá? Então, no transistor eu só tenho corrente neste sentido, que ela pode variar um pouco para cima e para baixo, né, variando aqui um pouco para cima e para baixo, tá? Na base, mesma coisa, tá? Mas eu não posso ter valores negativos. Esse transistor ele não aceita, por exemplo, corrente neste sentido ou corrente neste sentido, o NPN, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu aplico corrente alternada junto com contínua, que é o que a gente já viu, que é chamado de polarização, né? Eu misturo alternado com contínuo, e daí o que eu vou ter aqui na minha base, tá? Na minha entrada, no VB, que é o VIN no caso. Um sinal variando em torno de um valor pré-determinado aqui, que é o valor da base. Com isso, o que eu vou ter no meu emissor? Também vou ter um valor variando, tá? Em torno do valor do emissor. Então aqui é meu VB contínuo, aqui é meu VE contínuo, tá? Esse sinal vai variar aqui e vai variar aqui. Conforme a gente vai ver, essa variação é muito parecida. O VE praticamente ele reduz 0,7 o contínuo, mas o alternado aqui praticamente é igual, é muito parecido com o que tem na base. A gente vai entender daqui a pouco por quê, tá? No coletor, o que eu tenho? Aqui no coletor, eu vou ter o próprio VCC, ele está ligado no VCC, né? Então, meu sinal no coletor é este aqui, tá? E no meu VCE, o que eu vou ter? O VCE vai ser o VCC menos VE, tá? É o total, o VCE, que é esse aqui, vai ser o VCC, que é esse aqui, menos o VE, que é este aqui, tá? A hora que eu faço a subtração, então eu pego este total e tiro o VE, vai aparecer o que no VCE? Vai aparecer isso subtraído disso, que vai aparecer então o sinal com a fase invertida no VCE. E é o que a gente esperava. A hora que aqui sobe, aqui desce. A hora que aqui desce, aqui sobe, não é isso? Então no VCE já vai aparecer o sinal com fase invertida. Observem que no Vout, que é a minha tensão aqui na saída, tá? Não tem inversão de fase. E é praticamente a parte alternada, a gente vai ver em breve, a parte alternada ela é praticamente igual ao que tem na entrada, que seria na base, tá? Então daqui para cá não inverte a fase, da entrada para a saída não inverte a fase, e o sinal de saída é praticamente igual ao sinal de entrada. E o VCE, eu tenho então no meu VCE a inversão de fase. Tranquilo, pessoal? Vamos ver como é que fica então a questão do ganho, né? Como é que fica a amplificação neste amplificador, tá? Então tá aqui de novo a montagem do coletor comum, né? Ou seguidor de emissor. O que eu tenho? Tem um sinalzinho aqui na base, já mostrei para vocês, é um sinal muito parecido lá no emissor, descontando 0,7, mas com amplitude muito parecida com o valor da base, tá? Vamos ver como é que a gente calcula o ganho. Esse cara aqui, ó, a hora que a gente vê o equivalente do Ebersmall dele, o que vai acontecer? Então tá aqui o equivalente de Ebersmall, tá? E a gente vai ver o quê? Que a minha tensão de saída é obtida aqui no emissor, o meu sinal é obtido aqui no emissor, tá? Aqui é o meu sinal de entrada, então tá aqui, ó, meu sinal no emissor, meu sinal de entrada. O meu sinal de saída, tá? Que está no emissor, o que ele é? Que nada mais é do que pegar o Vin e fazer um divisor de tensão, ó. Eu tenho o RE' e o RE. Uma parte do Vin vai ficar no RE', outra parte do Vin vai ficar no RE. Então, meu Vout, quem é? É um divisor de tensão. Tá aqui, ó. O meu Vout vai ser o Vin vezes a resistência de interesse, que é do RE', sobre a soma dos dois, né? Então, meu Vout aqui é simplesmente um divisor de tensão, tá? Ganho, conforme a gente já viu, o ganho do circuito é Vout sobre Vin, tá? Então, o que eu vou ter? Vou pegar esta fórmula aqui e substituir aqui no Vout, tá aqui, e vou pegar esse Vin aqui e colocar aqui, tá? Aqui. O que eu faço agora? Corto isso com isso, e, consequentemente, então, o meu ganho vira
RE sobre RE mais RE', tá? Então essa é a fórmula do ganho para o amplificador coletor comum, que é diferente do emissor comum. Primeira coisa, ele não é negativo, tá? Ele não inverte, a gente já viu aqui, ó, não inverte, tá? E a fórmula é diferente também, tá? O que acontece nessa situação aqui, nessa montagem? Normalmente o RE é muito grande, é da ordem de quilo-ohms. E conforme a gente já viu, o RE', ela é uma característica do transistor que é da ordem de alguns ohms, tá? Valores baixos, valores pequenos. Então o que acontece? Se o RE ele é muito grande e o RE' é muito pequeno, o que vai acontecer? Isso aqui acaba ficando desprezível na fórmula. Isso ficando desprezível na fórmula, o que acontece? Ela fica muito próxima de 1. Então o meu ganho é um ganho muito próximo de 1. Tá? Na hora que eu monto esse circuito aqui, ele dá um valor muito próximo de 1. O que isso significa? Significa que a minha saída vai ser praticamente igual à entrada. Ah, professor, e para que serve isso? Exatamente o que eu quero saber. Para que serve isso, pessoal? Para que eu quero um amplificador que não amplifica nada? Ou seja, a saída é igual à entrada. Se a saída é igual à entrada, eu podia deixar simplesmente um fio ligando, sinal aqui, já sai aqui igualzinho, né? Essa é a grande questão que a gente vai ver nessa aula, tá? Por que esse ganho vale 1 e qual é a função de ter, então, um amplificador com ganho 1? Vou deixar mais para o final para fazer essa explicação, porque lá tem um exemplo e fica claro qual que é a função desse amplificador, mesmo tendo ganho 1, tá? Mas lembrem então que o ganho dele é próximo de 1 ou um pouquinho menos que 1. Na verdade, se tiver um RE que não é desprezível, tá? Ele acaba dando algum valor um pouco menor que 1, nunca maior que 1. Bom, vamos fazer um exemplo então. Tá aqui o exemplo, calcule Vout. Eu tenho meu sinal de entrada, é um sinal com 1 volt de pico, tá? E ele está variando entre mais 1 e menos 1 aqui, ó. Mais 1 e menos 1. O que vai acontecer então? Como que eu faço a análise desse circuito? Primeira coisa, vou fazer a análise CC, capacitores abertos, e faço então a análise CC. O que eu tenho aqui? Nessa montagem eu tenho um divisor de tensão, tá? Esse divisor de tensão tá aqui, ó. Estou polarizando ele pelo divisor de tensão, tá? Lembrando, olhem só, eu posso fazer polarização da base, polarização com realimentação do emissor, vários tipos de polarizações, tá? Mas aqui eu estou com polarização por divisor de tensão. Então vamos lá. Análise CC. Fazendo minha análise CC, o que eu faço? Por divisor de tensão, se as duas resistências são iguais, quanto vai valer meu VB? A tensão aqui contínua na base. VB vai valer metade do VCC. Ah, não coloquei aqui, é 10 volts o VCC, tá? Então, o meu VB vale 5, tá aqui. Tirando o 0,7 do VBE, o que eu vou ter? 4,3 volts aqui. Então tá aqui, 4,3 volts. Meu VC vai valer quanto? Vai valer o próprio VCC, que é 10 volts, tá? E o meu IE, como que eu calculo IE? Eu tenho essa tensão que vale 4,3, tenho essa resistência que vale 4,3K, então eu calculo a minha corrente IE por aqui pela lei de Ohm, 1 mA. Aqui, 1 mA. Bom, com essa corrente de 1 mA, o que a gente faz agora? A gente pega e calcula o RE'. RE' 25 mV sobre IE, que vai dar então 25 ohms. Utilizando esse valor do RE', eu calculo então o meu ganho, pela fórmula que eu acabei de deduzir. Então tá aqui o RE, resistência do emissor, sobre RE mais RE'. A hora que eu faço essa fórmula aqui, vai dar 0,994, tá? Então esse é meu ganho. Pessoal, eu tô aqui sem a resistência de fonte e sem a resistência de carga. Se eu estou sem a resistência de fonte, sem a resistência de carga, eu já posso fazer isso direto. Meu Vout vai ser o quê? Vai ser o valor da base, que é isso aqui, vezes esse ganho, tá? Então meu Vout vai ser 0,994 volts. Observem o que aconteceu. Eu tinha aqui 1 volt de pico e virou 0,994, reduziu. Na verdade, ele não amplificou, ele até reduziu a tensão, tá? Conforme eu falei, a gente vai ver daqui a pouco
qual que é a função desse circuito, porque até agora não está servindo para nada, só está reduzindo, né? Vamos ver como é que ficam as tensões nesse circuito, então. Ô, Rodrigo. Oi, pode falar. Por que o VC é igual a 10 volts nesse caso? O VCC vale 10 volts. Tá, eu não coloquei aqui, ó. Mas ele vale 10 volts. Se ele vale 10 volts, olha só, ele está ligado direto aqui, ó. É um fio, né? Não tem como ser outro valor. Ele só seria diferente se tivesse uma resistência, onde eu tenho aqui total 10. E daí o que acontece? Eu descontaria essa queda aqui, tá? E daí o VC seria outro valor, digamos que tivesse uma resistência e fosse aqui 2 volts. Então meu VC seria 8 volts. Mas no coletor comum, a gente não tem resistência no coletor. Se eu não tenho resistência no coletor, o valor da tensão do coletor sempre vai ser VCC. E o VCC, no caso, é 10 volts. Certo, Pedro? Certo, obrigado. Tá. Então vamos ver como é que ficam as outras tensões aqui. Aqui na base, a gente acabou de fazer o cálculo. Então VB vale 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor contínuo vale 5. Então meu valor aqui contínuo, ó, no meio desse gráfico, vale 5. Tá? O que vai acontecer? Esse sinal alternado, que está variando em torno do zero aqui, ele vai passar por esse capacitor e vai ser somado com 5 volts contínuo que eu tenho aqui. Ó. A hora que eu somo com 5 volts contínuo, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente este sinal somado a 5 volts contínuo, que vai dar isso aqui. Não está descontando a resistência de fonte, porque não tem resistência de fonte. Então esse valor de 1 é exatamente o que vai ter aqui alternado. Então olhem só, o valor de pico dele é de 1 volt e ele varia em torno de 5 volts. Então vai ser 5 volts, 1 volt para cima, 1 volt para baixo, que vai dar o quê? Ele varia de 6 a 4 volts, tá? Sem inverter fase e sem reduzir o valor de pico. Bom, aqui, conforme eu acabei de comentar, né, o Pedro perguntou e eu acabei de comentar, a gente tem então uma tensão de 10 volts no coletor, tá? Esse valor aqui é o valor que a gente tem no coletor, que é o próprio VCC, né? Porque está ligado direto no VCC, não tem como ser diferente, tá? E aqui no emissor, o que eu vou ter? Eu vou ter esse valor de 5 descontado de 0,7 volts, tá? Então o valor que ele varia vai ser em torno de 4,3, que é o que a gente viu aqui, ó. Então o valor contínuo dele é este aqui, ó, em 4,3, tá? E o valor alternado? O valor alternado a gente acabou de ver aqui, ó, 0,944. Se é 0,944, então ele vai subir 0,944 em torno de 4,3. Um pouquinho menos que ele subia aqui. Aqui ele subia 1 volt, aqui ele está subindo 0,944. Então a gente vai ter um pico os valores de pico de 5,294, que é somar 0,944 com 4,3, e 3,306, o valor negativo, que é subtrair 4,3 de 0,944. Tá? Ou seja, esse sinal aqui ele reduziu 0,7 daqui para cá, mas o alternado ele é muito parecido, tá? É praticamente igual o que tinha aqui. Ele reduziu bem pouquinho, reduziu um pouco, né? Mas é muito pouco. E o que a gente tem depois passando por esse capacitor, o que vai acontecer? Ele vai filtrar a parte contínua. Se ele filtra a parte contínua, o que a gente tem aqui na saída? Só a parte alternada, variando com pico positivo de 0,944 e negativo de menos 0,944. Ou seja, esse amplificador ele entrou com 1 volt e saiu com 0,944. Novamente, não está amplificando nada, né? Daqui a pouco a gente vai ver qual que é o objetivo de utilizar ele, então, já que ele não amplifica nada, né? E ele não tem como amplificar mesmo, já que o ganho máximo seria 1, algo próximo de 1, então realmente não tem como amplificar, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente fez um exemplo sem resistência de fonte e sem resistência de carga, tá? Para utilizar algum circuito com resistência de fonte e resistência de carga, eu preciso o quê? Preciso calcular os equivalentes de entrada e saída, e calcular a impedância de entrada e saída. E é isso que a gente vai ver, então, no próximo slide, tá? Então aqui, a gente tem exatamente o mesmo circuito que eu tinha mostrado ali antes, só que agora eu tenho RF e RL, ou seja, tenho resistência de fonte e resistência de carga.
E eu preciso, para calcular esse circuito, trabalhar com os circuitos equivalentes de Thevenin dele, né? Encontrar a impedância de entrada e impedância de saída, tá? Então, primeiro a gente vai encontrar a impedância de entrada. Aqui eu tenho, então, o meu equivalente CA deste circuito. Observem o que aconteceu. Eu peguei essa parte aqui, ó, e liguei no terra, tá? Então, aqui está ligado no terra, o coletor está ligado direto no terra, e o R1 ligado no terra. O R1 veio para o terra e o coletor no terra. Por isso que ele é chamado de coletor comum, porque na análise CA, o coletor está no terra, tá? Eu tenho, então, a minha impedância de entrada, que é o que eu quero calcular, e aqui eu vou ter minha impedância de base, assim como eu tinha no emissor comum. É a mesma lógica, tá? E a gente vai utilizar o mesmo princípio. Então eu troco meu transistor pelo equivalente dele, pelo Ebersmall de corrente alternada, tá? Para o modelo Ebersmall de corrente alternada. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma lógica, já que isso aqui é parecido, tá? Com o emissor comum, eu posso utilizar o mesmo princípio, utilizando inclusive o RE aqui, né? Lembrando que esse RE ele era considerado quando eu utilizo resistência de linearização. Então aqui, utilizando esse RE, no mesmo caso, né, eu vou obter a mesma fórmula. Então, meu ZB, que considera a impedância da base, é beta vezes RE' mais RE. RE' mais RE. Né? Aí eu pego este valor aqui, coloco em paralelo com R1 e R2 e chego no meu Zin, que é esta fórmula. Beta vezes RE' mais RE em paralelo com R1, em paralelo com R2. Bom, o que acontece aqui? Esse valor aqui agora, novamente, né, é um valor alto frente ao RE'. Isso aqui sendo alto e sendo multiplicado pelo beta, o que vai acontecer? Esse termo todo aqui, ó, vai ser um termo alto, tá? Vai ser um termo com altos valores. O que vai acontecer se isso aqui é alto e eu estou em paralelo com R1 e R2? Se isso aqui é muito alto em paralelo, ele acaba ficando desprezível, tá? Então, o que a gente tem? Com esse termo todo aqui, um valor alto, o Zin vai ser aproximadamente igual a R1 em paralelo com R2. E é assim que a gente vai trabalhar. Então, a impedância de entrada do coletor comum vai ser R1 em paralelo com R2. É uma boa aproximação fazer esse cálculo dessa maneira, tá? E aqui a gente tem o circuito equivalente, então, de entrada, o circuito equivalente de entrada desse circuito, né? Eu tenho minha fonte, o RF, o Zin, e aqui a minha tensão na base, que é a tensão que eu quero obter aqui, o alternado que eu quero obter aqui. Lembrando no exemplo anterior, aqui tinha 1 volt e aqui aparecia 1 volt. Por quê? Porque não tinha RF. Agora eu vou ter uma perda, vou ter uma queda de tensão aqui em RF e o restante vem para cá. Por isso que eu tenho que utilizar este circuito aqui. Tá? Impedância de saída. A gente viu a de entrada, agora vamos ver a de saída. Pessoal, a impedância de saída, como é que a gente faz? A gente tira o RL e vê qual que é a impedância vista aqui no emissor, daqui para cá. Certo? Eu preciso calcular a impedância de saída e a tensão de Thevenin também. Né? Como é que eu faço tensão de Thevenin? Tiro a carga e vejo qual que é a tensão equivalente entre este ponto aqui. Tá? Então, como é que eu faço? O V de Thevenin é o meu Vout sem a carga. Tá? E como é que eu obtenho o valor do Vout, que é o V de Thevenin? Né? O meu V de Thevenin, então, vai ser a tensão da base vezes RE sobre RE mais RE', que é o divisor de tensão. Então, se eu tenho a tensão aqui da base, passo o divisor de tensão nesse conjunto aqui e obtenho a tensão aqui na saída. Tá? Essa tensão de saída, então, ela é o meu V de Thevenin. Esse V de Thevenin, como é que eu posso reduzir um pouco mais essa fórmula, ajustar um pouco mais essa fórmula? Lembra que a gente calculou o ganho, e o ganho é dado por esta equação aqui, que é exatamente igual a este termo. Então a gente pode dizer que o V de Thevenin é o ganho vezes a tensão da base, exatamente igual ao coletor, o emissor comum, né? Então a fórmula do V de Thevenin, que considera o ganho e a tensão da base, ela é a mesma
para o coletor comum e para o emissor comum, né? Sendo que, é claro, no emissor comum, essa fórmula aqui vai ser diferente do coletor comum, que essa fórmula aqui ela é diferente. Tranquilo, pessoal? Bom, e agora a gente precisa calcular o Zout. Como que eu obtenho o valor do Zout? Pessoal, o Zout, que é a impedância que eu estou vendo aqui, ó, olhem só, ela vai ser o RE. O que eu faço? Isso aqui vai virar um aberto e isso aqui vai virar um curto. Isso aqui em aberto e isso aqui em curto, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter este cara em paralelo com esse, em paralelo com esse, tá? Que vai fazer a composição do que eu estou chamando de Z1, impedância Z1. E aqui, a impedância que eu estou vendo, olhando daqui, nesse sentido, vai ser o RE, e eu vou ter, somado ao RE, esse REzinho aqui, somado a esse conjunto todo em paralelo aqui, tá? Porque o que acontece? Eu estou vendo meu Zout deste ponto. Então eu tenho ali o meu RE e todo o conjunto para lá, que é o RE', mais todo esse conjunto aqui, que é o Z1, tá? Então a gente tem que verificar quanto que vale esse Z1. Pessoal, o Z1, como ele está do lado de cá, tá? E essa corrente é beta vezes menor que o IE, o que vai acontecer? Ela sendo beta vezes menor, então meu Z1 vai ser a associação do paralelo disso aqui dividido pelo beta, tá? Porque a relação entre essa corrente e essa é de beta vezes. Então meu Z1 é dado por essa equação aqui. Aí, a hora que eu substituo aqui, eu chego nessa equação, tá? Que eu tenho meu RE, então, em paralelo com a RE', com todo esse conjunto aqui. E daí o que acontece? Isso aqui, ó, é da ordem de ohms, RE'. Isso aqui é da ordem de quilo-ohms, mas eu divido por beta. A hora que eu divido por beta, vai dar na ordem de ohms. Isso aqui vai dar um valor baixo também. Então, todo esse conjunto, pessoal, vai dar um valor o quê? Baixo. Isso aqui em paralelo com RE, que é um valor alto, tá? O que acontece? Valores altos em paralelo são desprezíveis. Então eu posso descartar isso aqui e dizer que minha tensão de saída é aproximadamente igual ao RE' mais RF em paralelo com R1 em paralelo com R2 sobre beta, tá? E essa aqui então é a minha fórmula do Zout. Ou seja, coletor comum e emissor comum, a gente vai ter o princípio de trabalhar é o mesmo, mas a gente vai ter fórmulas diferentes para o Zin, para o Zout, para o ganho, tá? Então o processo é todo igual, mas as fórmulas são diferentes. Ô Rodrigo, eu só não entendi esse caso do beta aí. Por que tem esse beta? O beta aqui? O beta aí. Isso. O que acontece é o seguinte, essa corrente aqui, ó, a gente não pode considerar que tem aqui uma fonte, uma resistência, só considerar direto isso aqui, ó. E aqui é o RE' e o RE, tá? Não posso considerar isso, por quê? Porque essa corrente aqui, IE, ela não é a corrente igual a corrente que está aqui na base, concorda? IB. Se eu fizesse essa consideração aqui, sem esquecendo essa fonte de corrente, tá? Eu teria que considerar que IE é igual a IB, e não é verdade. Ou seja, se não é verdade, eu não posso simplesmente considerar esse cara somado a esse, os dois estão aqui na malha do IE, beleza, tá? Somado a esse, em paralelo com tudo isso. Considerar o Z1 em paralelo com tudo isso. O que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar essa parte do lado de cá, que é o lado da base, e ver qual que é a relação entre essa corrente e essa corrente. E a relação dela, o que é? Essa corrente aqui é beta vezes menor. Se eu considerar isso, aí eu posso pegar esse valor aqui e trazer para o lado de cá, tá? Então o que eu faço? Utilizei esse Z1, que seria a consideração de toda essa parte aqui, tá? Que no caso ele vai ser o paralelo, RF em paralelo com R1 em paralelo com R2, que tá aqui. E eu tenho que dividir ele por beta para considerar a ação dele, a atuação dele, como que ele vai interferir do lado de cá, né? Ele vai interferir o quê? Beta vezes menor, porque essa corrente aqui
é beta vezes menor a essa. Lá no emissor comum é feito dessa maneira também, né? A fórmula da impedância de entrada, não de saída, né? De saída, como é no coletor e essa fonte aqui ela abre e acaba não entrando, né? Mas na entrada, a impedância de entrada, como é que ela é? Zin, ela é R1 em paralelo com R2, em paralelo, não é direto, a R1 em paralelo com R2, em paralelo com RE mais RE', né? Em paralelo com beta vezes RE mais RE'. Tá? Ficou bem feio, né? Mas aqui a gente tem essa consideração também. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa influência que como esse cara está atuando do lado de cá. E como que ele está atuando? Ele está atuando aqui na corrente da base beta vezes maior. Então por isso que aqui eu multiplico pelo beta. Então é o paralelo disso, né? Com isso vezes beta. Agora, como eu estou atuando do lado de cá, é o contrário. Então eu estou trabalhando com esses caras, tá? Mais o paralelo deles dividido por beta. Por isso que tem essa divisão aqui. Tranquilo? Entendi. Obrigado. Beleza. Pessoal, o que acontece como esse RE aqui, então, ele é alto e essa parcela toda aqui é baixa, tá? Conforme eu falei, isso aqui, então, é desprezível. E isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar um Z-out baixo, relativamente baixo, tá? Tá aqui, ó. Meu Z-out vai ser baixo. Vai ser da ordem de quê? De ohms. Lembrem, lá no emissor comum, o Z-out é igual ao RC, que é da ordem de kilo-ohms. Aqui é da ordem de ohms, tá? É um valor baixo. E essa é a grande sacada, essa é a grande função do coletor comum. Até agora a gente não viu ele amplificar nada, ele não dá um ganho de nada, mas a única diferença é que ele tem um baixo Z-out. Na hora do exemplo agora, a gente vai entender por que esse baixo Z-out ele é interessante ser utilizado, então. Que ele tenha, então, um baixo Z-out, qual que é a influência que vai ter no circuito. Vamos para o exemplo, então. Aqui tem um exemplo, pessoal, olha só. Então, ó, coloquei divisor de tensão, polarização por divisor de tensão, coloquei agora uma resistência de fonte e uma resistência de carga. É o mesmo circuito que a gente fez naquele outro exemplo, tá? Mas agora com resistência de fonte e resistência de carga. Estou falando que o beta vale 100 e pedindo então para calcular a tensão de saída, que é a tensão aqui no emissor. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente faz, análise CC. Como é que fica essa análise CC? Então a tensão da base, se aqui é 10 volts, esqueci de colocar novamente, né? Mas se é 10 volts, então aqui vai ser 5, é a mesma análise que a gente acabou de fazer, 5 volts, tá? 4,3 aqui, com isso eu vou ter 1 mA, tá aqui, 1 mA, e com isso eu faço então a análise CA. Na análise CA, vou obter que meu RE' vale 25 ohms, meu ganho é 0,944, em torno de 1, aproximadamente 1, tá? Bem perto de 1, e eu vou calcular então meu Zin e o meu Z-out. Zin, acabei de passar a fórmula lá. Qual que era a fórmula? R1 em paralelo com R2, em paralelo com beta vezes RE' mais RE. Substituindo os valores, o que a gente chega? A gente chega, então, em 10, 10, 100 e chega no valor de 4,94K. Pessoal, observem uma coisa aqui. 4,94K é muito próximo de 5. Né? Lembra que eu falei que o Zin ele pode ser aproximadamente igual a este paralelo aqui? Tá? Se ele pode ser aproximadamente igual a este paralelo, o que acontece? Paralelo de R1 com R2 e descartar essa parte, tá? Se eu descarto essa parte, o paralelo de R1 com R2 me dá 5K. Esse valor de 5K ele é muito próximo do valor considerando essa parte. Ou seja, isso aqui é só para provar para vocês que essa aproximação de descartar essa parte aqui ela é muito boa. E é assim que a gente vai trabalhar. A gente fez esse cálculo dessa maneira, mas não é necessário utilizar. Posso fazer direto só isso aqui, ó, tá? É uma aproximação muito boa esse valor de 5K nesse exemplo, tá? E o Z-out, tá? Utilizei a fórmula,
RE em paralelo com RE', mais RF, paralelo com R1, R2, sobre beta. Substituo os valores e eu chego que todo esse termo aqui, ó, ele vale 45,9 nesse exemplo. 45,9 em paralelo com 4,3. O que vai acontecer? Um valor muito pequeno em paralelo com um valor muito alto vai dar um valor próximo do valor muito pequeno, né? Isso aqui acaba sendo desprezível. Então, novamente, ó, eu fiz o cálculo para vocês verem de fato onde que chega, né? 45,7, tá? Mas se eu descartasse essa parte aqui e fizesse só isso, ia chegar no valor de 45,9, que é muito próximo, tá? Então, essa aproximação de descartar essa parte, considerar só isso aqui, ela é muito boa, tá? Com esses valores, então, eu tenho Zin, Zout, ganho, RE', e todos os valores para fazer, então, agora o meu equivalente de entrada e equivalente de saída. Vamos ver como é que fica, então. Circuito equivalente de entrada, o que eu tenho? 100 mV, resistência da fonte 3K6, e a minha impedância de entrada, que eu acabei de calcular no slide anterior, né, que era de 5K. Então, tudo isso aqui vai ser equivalente a uma impedância de entrada de 5K. A hora que eu faço o cálculo para obter meu VB, então faço lá o divisor de tensão, VB igual a Vin vezes Zin sobre Zin mais RF, né, que é o divisor de tensão aqui. Substituindo os valores, eu chego em 58,1 milivolts. Então este valor aqui vai aparecer na base reduzido com 58,1 milivolts. Novamente, não amplificou e não era esperado amplificar, porque se eu tenho 100 milivolts aqui, uma parcela fica aqui, outra parcela vem para cá, que no caso é 58,1 milivolts. Circuito equivalente de saída. O que eu vou ter então? Vou ter meu V de TVNAN, sempre no circuito equivalente de saída eu tenho V de TVNAN, que é o ganho vezes a tensão da base, que tem aqui na base. Eu vou amplificar, né, multiplicar pelo ganho, e vai ser o meu valor aqui na saída. Meu Zout, acabei de calcular no slide anterior, é 45,9, tá? E o meu RL ele é dado aqui pelo circuito 100 ohms. O RL é dado aqui. Como que vai ficar então? Meu V de TVNAN vai ser A, que vale 1, vezes 58,1, vai dar o próprio valor então de 58,1. Então meu V de TVNAN vale 58,1. Tá aqui o V de TVNAN que vale 58,1. A hora que eu faço esse divisor de tensão, uma parcela fica aqui e outra parcela fica aqui. Então na minha saída eu vou ter o quê? 39,8 milivolts, tá? E eu vou ter então um ganho de 0,39. Tenho na entrada 100 milivolts, na saída 39,8 milivolts. Não teve inversão, não tem o negativo, né? Ele é positivo, tá? Então não tem inversão de fase. E ele reduziu, tá? Reduziu o meu valor de entrada. E a gente está querendo saber para que serve um circuito que reduz, que não amplifica nada, né? Na verdade, pessoal, esse circuito ele é utilizado sempre associado em cascata com outros circuitos. Para quê? Para fornecer uma impedância de saída baixa, né? Então ele simplesmente realmente não teria, usar só ele não teria muita utilidade. Por quê? Porque ele não vai amplificar nada, ele vai reduzir, tá? Então sempre a gente acaba trabalhando com esse circuito de que maneira? Associando em cascata. Primeiro um circuito que dá ganho de tensão. Que circuito que dá ganho de tensão, que amplifica? A gente acabou de ver nas aulas anteriores, que é o emissor comum. Então eu entro com um sinal pequenininho, amplifico ele, e pego esse sinal e uso em cascata, ou no próximo estágio, eu uso o coletor comum. No coletor comum, eu vou dar ter a capacidade de colocar na saída o quê? Uma baixa impedância de saída. Tendo uma baixa impedância de saída, eu consigo melhorar uma situação no circuito que é o que a gente vai ver agora aqui no exemplo. No exemplo, o próximo exemplo é exatamente isso. Tem um circuito em cascata para provar qual que é a utilidade do coletor comum. Então a gente tem aqui um circuito onde eu tenho primeiro estágio, emissor comum. Estou pegando a saída aqui no emissor, olha só. A saída no emissor está indo para frente, né? Tenho aqui o capacitor de derivação fazendo o quê?
fazendo com que ele seja um emissor comum, né? E polarizado por divisor de tensão. No próximo estágio, eu tenho aqui divisor de tensão, tá? É um coletor comum, tá aqui o coletor ligado direto no VCC. E eu estou pegando meu sinal de saída no emissor. Então é um coletor comum, né? E a minha carga é uma carga com sinal relativamente baixo, 100 ohms, tá? Meu sinal de entrada é um sinal pequenininho, que vai ser amplificado pelo primeiro estágio, e depois o segundo estágio vai dar o benefício da impedância de saída baixa, tá? Vamos ver, por exemplo, anterior, só para lembrar, eu tinha feito aqui no exemplo anterior, ó, um valor aqui de 100 mV, ou seja, já era um valor relativamente alto. Normalmente a gente trabalha com o coletor comum com valores altos na entrada, porque ele não vai dar ganho de tensão, tá? Então o que eu faço? Nesse caso, se eu tenho um sinal pequenininho, esse sinal ele é amplificado por essa parte aqui, tá? Aqui ele vai ter um valor alto e depois aqui ele vai dar o que a gente chama de ganho de corrente, tá? Ele vai fornecer corrente para uma carga que puxa bastante corrente. Então vamos ver como é que analisa este circuito. Primeira coisa que a gente faz é a análise CC. Então tá ali, análise CC, primeiro estágio, segundo estágio. Primeiro estágio, o que eu faço? Né? Isso aqui é exatamente o circuito que a gente utilizou na aula anterior, tá? Nas aulas anteriores de emissor comum. O que eu tenho aqui então? Faço o teste, já tinha feito o teste, né? Tudo a mesma coisa, eu não vou entrar em detalhes porque é o mesmo cálculo, tá? Então faço o teste, obtenho aqui 1,8 volts, tira 0,7, 1,1, vejo que a corrente é 1,1 mA e calculo todos os parâmetros. Segundo estágio, acabei de fazer nos slides anteriores. Então aqui eu tenho 5 volts, 4,3, calculo a corrente, tá? E assim sucessivamente, os mesmos valores, porque são os mesmos valores que eu utilizei aqui. Agora o que a gente faz? Análise CA, por primeiro estágio. Então eu calculo RE' do primeiro estágio, aqui do primeiro estágio, RE' utilizando o IE do primeiro estágio, que deu 22,7. Calculo o ganho, lembrando que se ele é um emissor comum, pessoal, a fórmula do ganho é menos RC sobre RE', que vai dar menos 159. Calculo a impedância de entrada. A fórmula da impedância de entrada é essa aqui, ó. R1 em paralelo com R2, em paralelo com beta, vezes RE', que deu 762. Isso foi calculado nas outras aulas anteriores, né? Só revisando. No segundo estágio, a gente tem, então, o RE', mesma fórmula, 25 mV sobre a corrente, que vai dar 25 ohms. O ganho vai dar 0,94, aproximadamente 1, muito perto de 1. E a impedância de entrada, a gente vai utilizar já a aproximação. R1 em paralelo com R2, que dá 5 kΩ. Beleza. Tá faltando calcular a impedância de saída. Coloquei aqui porque não coube embaixo, tá? Então, para o primeiro estágio, impedância de saída, sendo o emissor comum, qual que é a fórmula da impedância de saída do emissor comum? Zout igual a RC. Então tá aqui, ó. Zout igual a 3,6 kΩ. Tá? No segundo estágio é o coletor comum. Então a fórmula é essa aqui, que eu vou utilizar. RE' em conjunto com essa outra parte aqui. O que eu vou utilizar então? 25, tá? Que é o RE', mais RF em paralelo com R1, em paralelo com R2, dividido pelo beta, que é 100. Isso vai dar 45,9 ohms. Certo? Uma coisa muito importante, pessoal. Quem é RF? Quem é RF? É esse valor aqui que eu vou usar? Não, não é. Prestem muita atenção. Não é esse valor. Por que não é este valor? Pessoal, quem é a resistência de fonte do circuito equivalente desse estágio aqui, ó? Quem vai ser a resistência de fonte do circuito equivalente desse estágio? É quem está o equivalente do estágio anterior, o equivalente de saída do estágio anterior. Então, a resistência de fonte deste estágio aqui, ó, tá? Vai ser o Zout do circuito anterior, tá? Vai ser o Zout do circuito anterior, que é igual a 3,6. Olha aqui, eu usei 3,6 no cálculo, e não este valor aqui, certo?
Se eu tivesse com essa montagem aqui, logo aqui, ó, né, nessa posição, aí com certeza o RF seria 1K, tá? Mas como eu estou com essa montagem, nessa posição aqui, quem vai ser meu RF? É a resistência de fonte do estágio anterior. E quem é a resistência de fonte do estágio anterior? É a resistência de carga do primeiro estágio, do estágio anterior. A resistência de saída do primeiro estágio, né? Então, que é aqui 3,6. Atenção para não errar. É muito comum o pessoal pegar isso aqui, que não tem nada a ver. Isso não é a resistência de fonte deste estágio, tá? Bom, vamos seguir então para os circuitos equivalentes de entrada e saída. Primeira coisa, o circuito equivalente de entrada 1. Então, tem aqui o circuito equivalente da entrada do primeiro estágio, tá? Onde eu tenho Vin, o RF e a minha impedância de entrada, que a gente acabou de calcular no slide anterior, que é 762 ohms. Com isso, eu vou calcular, então, a minha tensão aqui em VB1, nessa posição aqui, ó, tá? VB1. VB1 vai valer quanto? É o divisor de tensão aqui, né? Então, vai ser 1 mV, e eu tenho esse divisor de tensão, tá? Então, 1 mV, tendo esse divisor de tensão, ele vai reduzir, claro, tá? Então, a minha tensão neste ponto aqui, ó, é 0,43 mV. Ele reduziu, porque uma parcela ficou aqui e a outra parcela veio para cá, tá? Agora, daqui para cá, ele vai amplificar, né? Mas aqui no VB, ele dá uma reduzida. Então, vamos para o próximo estágio. A hora que ele vem daqui para cá, ele sendo o emissor comum, né? Ele é um emissor comum, então ele vai ter um ganho relativamente alto e eu vou amplificar o meu sinal aqui da base, esse sinal aqui, tá? Então, como é que eu faço? O meu equivalente está aqui embaixo, circuito equivalente aqui embaixo, V de TV não 1, tá? É o V de TV não 1. A gente acabou de ver em circuitos em cascata como funciona, né? Eu vou ter o meu Z out 1, tá? Que é o RC. E aqui a minha carga, quem que é a minha carga para toda essa parte aqui? Quem que é a minha carga para todo esse conjunto? É esse cara aqui, ó. Tá? É o equivalente desse cara aqui. Então a minha carga desta parte é a resistência de entrada do segundo estágio. Então tá aqui, ó. A minha carga é a resistência de entrada do segundo estágio, que vale 5K, conforme a gente já calculou. Então, tendo os valores, falta calcular o V de TVNAM, vamos calcular o V de TVNAM, né? Então, o V de TVNAM vai ser menos 159 vezes 0,43, esse valor aqui, tá? Que vai dar menos 68 mV, 68,4 mV. Este valor aqui, então, ele vai ser dividido uma parcela para cá e uma parcela para a resistência equivalente de entrada do estágio 2. Como é que a gente faz, então? Divisor de tensão, menos 68,4, que está aqui. Divisor de tensão, que está aqui. Tá? Substituo os valores e chego, então, que a minha tensão de saída aqui no primeiro estágio, meu V out no primeiro estágio, é menos 39,8 mV. Amplificou? Amplificou de 1, né? Daqui veio para cá, amplificou de 1 para menos 39,8 mV. Tá? Bom, pessoal, esse valor de 39,8 mV da saída do primeiro estágio, tá aqui, também é o valor de entrada do segundo estágio, né? Então, esse circuito aqui é o circuito equivalente de saída do primeiro estágio e também é o circuito equivalente de entrada do segundo estágio, tá? Então, aqui eu tenho meu valor VB2, que é o que eu obtive aqui, menos 39,8. Tá? Sinal amplificou, então, de 1 até menos 39,8 até aqui. Então, vamos ver como é que fica daqui para cá agora. A gente já espera que não amplifique, né? Porque aqui é um coletor comum. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no circuito equivalente de saída, né? Circuito equivalente de saída do meu sinal todo, né? Que é o circuito equivalente do segundo estágio. O que eu vou ter? Então, vou ter o V de TVNAM 2, que é referente a este transistor. O meu Z out, tá? Que é referente a essa parte aqui do circuito, e a minha carga RL de 100 ohms. Tá? Esse valor a gente calculou no slide anterior. O ganho a gente calculou no slide anterior também.
vamos ver como é que fica então o V de TVNAN 2. Esse ganho é aproximadamente 1. Então o que acontece? Esse valor de menos 39,8 vai ser o próprio valor aqui do V de TVNAN, tá? V de TVNAN 2. Aqui tem um negativinho, esqueci de colocar, tá? Mas o V de TVNAN 2 é menos 39,8 volts. Ou seja, não teve amplificação nenhuma nesse estágio aqui, né? Nessa parte. E além disso, vai ter uma divisão. Uma parte fica na impedância de saída dessa tensão, outra parte vai para a carga, tá? Então a gente vai precisar fazer o quê? O divisor de tensão. Então meu V de TVNAN 2, que vale menos 39,8 milivolts, tá? Isso aí, utilizando o divisor de tensão, né? Eu vou obter o quê? Vou ter uma redução, porque uma parcela fica aqui e uma parcela vai direto para a carga desse 39,8. E a gente tem uma tensão final, então, de menos 27,2 milivolts, certo? Ou seja, meu ganho final do circuito é de menos 27,2. Ou seja, ele amplificou? Amplificou de 1 milivolt, foi para 27,2 milivolts. Inverteu a fase por causa do emissor comum, ele inverte e gera esse negativo aqui, tá? E chegou no final um valor de 27,2 amplificado. Aí vocês vão me perguntar: Ah, professor, se aqui deu 39, por que eu vou colocar esse estágio? Exatamente o que eu preciso, então, definir. Olha só, se até aqui ele dava um ganho e trabalhava com 39, e eu falei que esse cara que tem alguma função, né, e até agora não mostrou função nenhuma, ele só reduz, né, e reduziu de novo, por que eu vou usar ele? Por que eu não paro aqui? Por que eu não paro aqui? Tá? Já deu 39, por que eu vou botar um estágio que vai reduzir? De 39 cai para 27. Essa que é a grande sacada da utilização desse circuito. O que eu fiz? Para mostrar para vocês a importância de ter este cara aqui, eu fiz este circuito, então, sem isso aqui, alimentando a carga de 100 ohms. Essa que é a questão. A carga é uma carga que puxa muito a corrente, tá? É uma resistência muito baixa. 100 ohms é relativamente baixo. Sendo baixo, o que eu fiz? No próximo slide eu vou mostrar. Eu coloquei esse 100 ohms como carga aqui e a gente vai ver o que acontece. Então vamos lá. Olha só, coloquei então, tirei toda aquela parte do coletor comum, tá? E coloquei 100 ohms como carga. O que vai acontecer? Circuito equivalente de entrada, a mesma coisa, 0,43, tá? E aqui, o que eu vou ter, então? 0,43, que eu já calculei, na base, né? 0,43. Aqui eu tenho menos 159, que vai dar menos 68, beleza. Agora ótimo, né? Menos 68 milivolts. Só que o meu circuito equivalente, meu divisor de tensão aqui vai ser o quê? Meu Z-out é 3,6 e o meu RL vale 100 ohms, que é esse cara aqui, ó, 100 ohms, tá? A hora que eu vou fazer esse divisor de tensão, o que acontece? Então eu pego menos 68, tá? Tá aqui. Utilizo minha carga, tá? Que aqui é 100 ohms, tá? E utilizo meu Z-out, que é 3,6. A hora que eu faço esse cálculo, o que aconteceu? Vejam só, deu menos 1,85. Por que deu menos 1,85? Porque essa resistência aqui é muito pequena frente a esse Z-out de 3,6, que é o Z-out do emissor comum. Então, o emissor comum tendo um Z-out muito grande, tá? Esse menos 68,4, o que vai acontecer? Quase que total dele, quase que ele totalmente vai ficar aqui, ó, sobre o meu Z-out. E o que vai para minha carga? Vai muito pouco para a carga. Indo muito pouco para a carga, eu vou ter um valor muito pequeno, 1,85 milivolts. Isso vai gerar um ganho do circuito de 1,85 só. Por quê? Porque minha carga é muito pequena e porque meu Z-out é muito grande. Então, meu V de TVNAN, uma grande parcela fica aqui e uma pequena parcela fica aqui. Certo? Então, vou voltar lá no outro slide para a gente finalizar. Então,
eu coloco esse estágio aqui para quê? Para que eu não tenha uma queda de tensão muito grande quando eu tenho uma carga que puxa muita corrente, uma carga de resistência muito baixa. Se isso aqui for baixo e eu tiver um estágio, que é esse aqui, ó, um estágio, que é esse aqui, onde eu tenho a impedância de saída baixa, essa impedância de saída baixa, o que que vai gerar? Vai gerar que essa tensão aqui, ó, só uma parte pequena fica aqui e vou ter uma parte razoável aqui. Diferente se eu não tivesse esse cara, que é o coletor comum, e ligasse direto numa resistência, isso aqui numa resistência de 100 ohms, que foi o que a gente fez no outro slide. Se eu ligasse direto lá em 100 ohms, quase a totalidade dessa tensão ia estar aqui e muito pouco aqui. Com isso, a gente tem o que a gente chama de ganho de corrente, tá? Então esse estágio, ele dá um ganho de tensão, ou seja, ele sobe de 1 mV para 39 mV, né? Então aqui ele sobe de 1 para 39, e daqui para cá ele reduz a tensão para 27, mas ele dá um ganho de corrente. O que que isso significa? Significa que eu consigo fornecer corrente para uma carga de baixa resistência que puxa muita corrente. Tá? Conseguindo fornecer corrente para uma carga que puxa muita corrente, eu vou ter uma queda pequena na tensão. Se eu não tivesse esse estágio, a queda ia ser muito grande. Tá? E existem situações piores. Fone de ouvido, por exemplo, é da ordem de 16 ohms. Alto-falante é da ordem de 4 ohms ou 8 ohms. Tá? Então, se eu tiver essas resistências aqui como atuador, como carga final, tá? Se eu tiver um alto-falante aqui, tá? O que que eu preciso? Com certeza, o meu último estágio tem que ser um coletor comum. O que que eu faço? Pego o meu sinalzinho, por exemplo, de voz, de uma guitarra, de algum instrumento musical, ou um sinal que vem de radiofrequência, né, e vou amplificar ele, tá? Eu vou pegar esse sinal, amplifico ele a tensão, utilizando o quê? Alguns estágios, ou um ou vários estágios de emissor comum, tá? E depois eu utilizo um estágio final de coletor comum para fornecer corrente para uma carga que puxa muita corrente, uma carga de baixa resistência. Certo, pessoal? Com isso a gente finaliza o conteúdo de coletor comum e estou aberto a questionamentos, dúvidas sobre a lista, dúvidas sobre a aula. Me procurem se tiverem dúvidas. Se cuidem, não saiam de casa. Agora que, conforme eu já comentei agora no fim do mês, né, que está começando a aparecer um monte de casos, inclusive aqui em Poços de Caldas, né? Então se cuidem e aproveita esse momento aí para dar uma estudada boa de eletrônica analógica, tá? Bom fim de semana para vocês, abraços e até a próxima, então.